Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Palavras da Vida Eterna, no estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam se salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor. Mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos, oeses e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre amigo que lhes oferecia a lição em troca de conhecimento e a luta como preço de paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Hoje, Emmanuel tem a preocupação de chamar a atenção para a gente de uma palavra que é muito usada nos círculos religiosos, e essa palavra é a salvação. As pessoas usam muito a palavra salvação. E vamos pensar aqui no primeiro momento que realmente viver na época de Cristo era muito mais difícil do que viver hoje, nos dias de hoje. Hoje a gente vê muita dor, muito sofrimento, crise financeira, muita doença, um sistema ainda de saúde ainda muito precário em muitos lugares. E viver ainda é difícil, tudo bem. Mas viver na época do Cristo, em que as pessoas estavam sendo massacradas sob o ponto de vista de tributação principalmente, porque era tributado 3 vezes pelo Império Romano como um todo, pelo governo romano local e pelo Templo de Jerusalém. A gente não consegue imaginar, quando a gente fala dessa maneira tão simples, o que seja isso, mas você tenta imaginar se você tivesse que pagar IPTU 3 vezes, IPVA 3 vezes, os tributos de maneira geral eram pagos 3 vezes. E o povo estava sendo massacrado realmente pelo governo da época. Então as pessoas, a vida era tão difícil, tão complicada, que as pessoas chegavam a falar assim: me salva, me tira desse lugar aqui. E o tempo todo Jesus falava para aquelas pessoas ainda muito pobres e muito sofridas, falava: calma, bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, que são mansos e pacíficos, e vinham trazendo características, ações que a pessoa deveria tomar para que ela conseguisse conquistar essa salvação que tão sonhada que eles estão falando. Né? E a gente ouve hoje essa palavra salvação sendo utilizada o tempo todo também como salvar também do mundo. Mas como assim salvar do mundo? Né? Eu também tenho os meus questionamentos com relação a isso, porque hoje a gente já vive numa condição que a gente consegue ter a nossa família, consegue viver em família, consegue ter trabalho, consegue ter hobby, consegue ter coisas que na época de Cristo era muito difícil as pessoas terem. As pessoas estavam doentes mesmo. Estavam sendo, por exemplo, quando Jesus se reunia em algum lugar, as pessoas corriam para pegar o pai, a mãe, o irmão, o vizinho para levar até Cristo para tentar obter cura. Era muito difícil mesmo. Mas quando ele fala da palavra salvação, ele já está falando sobre o ponto de vista espiritual. E ele está chamando a atenção para que muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. O conceito de tranquilidade ele muda de pessoa para pessoa. Tem gente que acha que estar tranquilo é estar com o bolso farto, estar com a situação financeira resolvida. Tem gente que acha que tranquilidade é você estar com saúde. E tem gente que vai achar que tranquilidade é você estar longe do contato com pessoas que são perniciosas ou pessoas que hoje, dentro da psicologia mais moderna, estão falando pessoas tóxicas. Está sendo muito utilizado esse tipo de informação hoje. Né? Então tem gente que vai acreditar que salvar-se será se livrar desses riscos.
E ele mostra, entretanto, nós vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho. E quem são essas almas que ele está dizendo que está sendo salva? São as almas que estão com mãos calejadas em duro trabalho, conhecendo sarcasmos, zoeiras, vigílias atrozes, pessoas que se forraram à dor, pessoas que estão ali recebendo críticas o tempo todo, mas que estão vivos o tempo todo também no trabalho, estão se entregando ao trabalho incessante, pessoas que estão realmente colocando mãos à obra, porque o trabalho com Cristo ele é assim mesmo. O Emmanuel ele não cansa de estar chamando a atenção em suas lições que os obstáculos, as dificuldades vão aparecer o tempo todo. Vai ser pessoas complicadas que vão estar convivendo com a gente, vai ser provocações das próprias pessoas que estão trabalhando com a gente, dificuldades que as pessoas vão estar passando, e isso faz parte normalmente, isso é normal, a gente tem que se acostumar com isso. É claro que a gente tem que conhecer os nossos limites também, quando a coisa também faz muito mal a gente, porque quando a gente, do convívio com as pessoas, a gente vai ter 3 momentos, né? A gente vai ter um momento que o convívio com uma determinada pessoa vai estar fazendo mal a gente e se a gente continuar naquele convívio, a gente pode estar comprometendo a nossa saúde mental e também comprometendo também o relacionamento com a pessoa. Então é estratégico a gente se afastar, né? Depois a gente aprende a tolerar com o tempo e no terceiro momento a gente, além de tolerar, a gente procura ajudar dentro da maneira que a gente puder. A gente tem que reconhecer em que momento nós estamos, mas a partir do momento que a gente reconhecer, a gente entender que a gente precisa trabalhar o tempo todo. Então, por exemplo, se a opção for por se afastar estrategicamente no momento, a gente se afasta estrategicamente de uma situação, mas jamais do trabalho. O trabalho, quando ele chega até a gente, ele contagia a gente e ele começa a fazer parte de um patrimônio nosso. Eu, por exemplo, vou ser sincero com vocês, eu não consigo hoje imaginar minha vida longe do trabalho espírita e trabalhos simples, trabalhos como esse aqui, de fazer um vídeo, trabalho de ir para obra social, de participar, igual a gente participou agora no final do ano, de entrega de presente para as crianças, de procurar o trabalho de cesta básica, esses trabalhos, a gente não consegue imaginar mais a nossa vida longe desses trabalhos. E até na própria capa do livro nosso lá, o Emmanuel escreve assim, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então o que é salvação? Salvação é o servidor mostrar que está pronto. Quando ele mostra que está pronto, né? Aí ele começa a ser chamado para trabalhar e você começa a não ficar perdido, preso nesse círculo o tempo todo de provas, de expiações, de sofrimento exclusivamente. Então ele bota aqui, né? Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia lição em troca do conhecimento e luta como preço de paz. Então, lição o tempo todo, e luta, trabalho. E quer salvar, que salvar não é situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva, né? Afasta de mim os problemas, não. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Então, o que a gente deve muito guardar do estudo de hoje do Emmanuel é isso. Vamos de novo. Salvar não é situar alguém na redoma da preguiça à distância do suor na marcha evolutiva. Não é. É trabalho. Salvar é trabalho. Triunfar não significa deserção do combate. Fugir do combate. Nunca. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do ser infamante da cruz, salvar é sobretudo regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Porque vamos botar aqui, né, gente, até nos momentos supremos, isso que é muito estudado, mas as pessoas também nunca vão saber interpretar isso da maneira mais profunda. Não consegue imaginar o que é depois de você apanhar, tomar coroa de espinho na cabeça, cusparada, você está com sede, você pedir água e receber fel. E quando você está ali na cruz, você ainda está falando, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele virar para um ladrão do lado e falar, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente não consegue imaginar, por mais que a gente tente, como foi a atitude do Cristo de servir, servir, servir o tempo todo, em todos os momentos, até no momento maior de martírio. Isso é salvação de verdade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.